a história, uma passagem que está no Evangelho de João, e só no Evangelho de João, que é o encontro de Jesus com uma samaritana, uma mulher samaritana, no poço de Jacó, na Samaria. E esse texto é muito interessante porque ele é bastante amplo. Ele abre a possibilidade de nós discutirmos, fazermos reflexões em torno de vários assuntos. E todos eles dizem respeito à nossa vida, à nossa realidade, às nossas dificuldades. Então a gente vai lendo, pontuando os assuntos e fazendo um estudo em cima disso, né? Muito bem. O texto diz o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando. Peraí, não é aí que começa. O capítulo inteiro. Ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, era Jesus quem batizava, sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Da Judéia para o outro extremo de Israel, que é a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Samaria fica no meio. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó. Ali ficava um poço, o famoso poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Jesus estava sozinho porque os discípulos haviam ido à cidade comprar mantimentos. Então estava só ele e essa mulher samaritana. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eram como judeus e árabes hoje, né? Eles eram inimigos de raça, inimigos de... estavam no mesmo, né, no mesmo estado, mas tinham crenças diferentes, tinham formas diferentes de fazer adoração. Os judeus tratavam com muito preconceito o samaritano, eram pessoas odiadas por ele, né? Era um ódio terrível, um preconceito terrível. E a mulher sofrida, né, falou: você é judeu, está me pedindo água? Ele respondeu: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está te pedindo água, você mesma me pediria água e eu lhe daria a água viva. A mulher olhou para ele, não entendeu nada, né? Foi um impacto aquela resposta. Mas ela pensou de forma meio racional: mas como assim? Você não tem corda, você não tem um pote. O poço está aí, como é que você vai tirar água? Como é que você vai me dar água se você não tem água? Bom, eu mesmo explicando o texto, vai. Aí Jesus explicou para ela: olha, a água que eu tenho para te oferecer, a água desse poço, quando você toma ela, você volta a ter sede. A água que eu tenho para te oferecer, uma vez que você toma, nunca mais você terá sede. Porque é a água da vida eterna que vai jorrar na fonte do teu ser. A mulher percebeu que ele falava com eloquência, como um verdadeiro profeta, e disse assim: Senhor, dá-me dessa água, então. Aí ele olhou para ela: tá bom, eu te dou dessa água, então vá buscar o seu marido. Ela olhou para ele: Senhor, eu não tenho marido. Ele olhou para ela e disse: bem o dizes, você não tem marido. Pois os 5 maridos que você teve, você perdeu. E o que está agora com você não pode ser chamado de marido.
Ou seja, Jesus já fez um raio-x da vida da mulher, leu toda a história dela. Eu não sei que poder era esse, absurdo, né? Era um médium extraordinário e interpretou, olha, tua vida foi assim. Uma vida de quem tem muita sede. Uma vida de alguém que é insaciável. Uma vida de alguém que não conseguiu construir uma relação. Que está sempre em busca de algo. Que está sempre em busca de algo que possa saciar essa sede. Essa sede que surge, não se sabe de onde. Que desejos são esses? Aí ela percebeu que estava diante de um profeta mesmo e aproveitou, já que és profeta, me digas, você acha correto adorarmos a Deus aqui no templo da Samaria ou no templo da Judéia? No templo dos judeus. E Jesus disse o seguinte: haverá um tempo em que nem aqui na Samaria, nem na Judéia, poderá adorar-se a Deus. Apenas porque Deus é Espírito e deverá ser adorado em Espírito e verdade. Então, quer dizer, ele aproveitou para dar várias lições. Primeira delas, com relação a essa água viva que uma vez que a gente bebe, a gente não tem mais sede. Porque a água que alimenta o corpo vai pedir sempre mais água do Espírito. E qual é a água que a gente, uma vez que toma, a gente não precisa mais tomar? Amor? Conhecimento, amor. Os dois são certos. O que você conquista através do amor, está conquistado. Você não vai deixar de amar a sua filha se a sua filha trouxer alguma decepção terrível para você, se desviar do caminho que você sonhou, se ela estiver distante. O amor é uma coisa que você, uma vez que você sente ele, você sempre vai continuar sentindo. Diferente da paixão. Diferente da paixão, que é um instrumento que a gente constrói para atender as nossas demandas internas, as nossas carências, as construções equivocadas, né? Os nossos construtos mentais equivocados, aquilo que a gente acredita que é necessário para ser feliz. O amor não é isso. E o conhecimento, como disse a Célia. Porque aquilo que você aprende, você aprendeu, já te libertou. Não existe mais a possibilidade de você sofrer, como eu estava dizendo para você no começo, com algo que você conhece. Porque nós só temos medo, por exemplo, do que nós desconhecemos. Ninguém tem medo daquilo que conhece. Então a gente constrói o medo é resultado da nossa ignorância, do não saber. Quando eu sei exatamente como funciona um computador, conheço todas as minúcias, cada peça, cada coisa, eu vou lá, eu abro, tiro, arranco uma, ponho outra, está tranquilo. Agora, quando eu não tenho conhecimento nenhum, eu nem chego perto, tenho medo de mexer. Não tenho? Assim com tudo. Estou dando um exemplo grosseiro, mas o medo, ele é processado a partir da nossa ignorância, daquilo que a gente desconhece. Então, quando você constrói o conhecimento de qualquer coisa, isso envolve toda a dinâmica do mundo, toda a dinâmica universal, todas as leis da natureza. Quando você começa a entender o funcionamento das coisas, o sofrimento deixa de existir. Aí você não precisa mais dessa água do poço de Jacó. Você já está saciado com o entendimento amplo das coisas. Por que Jesus dizia: conhecerás a verdade e ela vos libertará?
Porque apenas através do conhecimento da verdade é que nós vamos nos libertar daquilo que nos faz sofrer. Outro assunto que ele tratou é o assunto de relacionamento. Um dos meus gurus, ele cravou uma frase que demorou para eu entender a profundidade da. Ele disse o seguinte, e esses caras são sábios, esses caras conhecem a verdade. Não existe relacionamento. Pasmem, não existe relacionamento, porque nós, o tempo todo, só nos relacionamos com nós mesmos. Somos nós, através desse encontro de corpos, que transformamos as informações vindas de fora pela outra pessoa em um problema, em um drama, em um sofrimento, em uma dificuldade. Então, nós processamos o sofrimento porque nós não entendemos ainda o que é conviver com o outro, sem julgamento, sem querer enquadrá-lo dentro dos seus padrões internos, dos seus modelos, sem transformá-lo no responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, sem colocar no ombro do outro a responsabilidade pela sua felicidade. A gente não sabe fazer isso. A gente usa o outro como um instrumento da nossa realização. Só que o outro não está nem aí para isso. Porque o outro, tanto quanto você, também está envolvido com os próprios interesses dele. E está te usando também. Então, se está todo mundo usando todo mundo, isso tem que estar bem claro. A gente tem que parar de tratar o outro como um problema para nós. Como dizia o nosso querido Satyananda, você é o problema, mas você é a solução. Você é as duas coisas. Por mais difícil que seja compreender isso, você é ao mesmo tempo o problema e a solução. A solução não é o outro. A solução não está lá fora. A solução não está no mundo. A solução não está numa convergência de fatores favoráveis. Não. A solução está em você. Em você se desvencilhar dessas ilusões, dessas construções de que você precisa daquilo outro, precisa daquilo outro, precisa daquilo outro. Você construiu uma série de necessidades e passa a vida, gasta todas as suas energias tentando satisfazer essas necessidades. Agora, se você não constrói necessidade alguma, você está livre. E o sentimento de liberdade é o sentimento de felicidade, de paz. É só aí que você pode encontrar Deus, em espírito e verdade. E não é num templo, no templo A, no templo B, como Jesus disse. Não é fora, não é vindo aqui no Lisaga, não é indo num templo budista, numa seita evangélica, num culto evangélico, perdão, ou em qualquer outra agremiação religiosa. Não é fazendo algum ritual externo de louvor. Você vai encontrar isso dentro de você, a partir da renúncia, do desapego, do interesse, da desconstrução de todas essas ilusões que te escravizam, entendendo que todas essas necessidades que te escravizam e que te trazem sofrimento, foi você mesmo que criou, deixando de colocar nos ombros do outro a responsabilidade por essa felicidade. O que aconteceu com a samaritana? Por que a samaritana teve 5 maridos e o que ela vivia, ela não podia nem chamar de marido mais? Foi o que Jesus disse e denunciou, como se lesse a alma dela. Ele estava mostrando o exemplo de uma pessoa
insaciável, que não consegue, não conseguiu entender que essa busca por algo externo, por alguém, para trazer a ela realização, é uma busca vã, perdida, que não vai conduzi-la. Só levou essa samaritana a ser mal vista na cidade, a ser destratada. Tem uma cadeira aqui, ó. Mas só tem uma, deve ter outra lá por fundo. Ah, tem duas aqui. Tá bombando hoje. Então, esse texto maravilhoso de Jesus, ele deixa vários ensinamentos e várias e deve servir como um alerta, como um puxão de orelha para a gente. Não estou julgando quem teve vários relacionamentos e que está em busca de outros. Isso não é julgamento. Estou apenas fazendo um alerta que é evidente, se você está dentro de um relacionamento abusivo, você tem que se livrar disso. Nós aqui não pregamos nenhum tipo de moral, de doutrina moral. Nós apenas promovemos esse discurso de inflexão para dentro, para você entender que o problema não está fora, que você não é vítima, que você não é um coitado ou coitada, que tudo isso pode ser revertido a partir de uma mudança de perspectiva, de renovação da sua crença. Se vocês continuarem acreditando nas mesmas coisas, vão continuar sempre a ter os mesmos resultados. Isso é científico. Então, se nós queremos mudar a nossa vida para melhor, nós temos que mudar os nossos conceitos, os nossos valores, o nosso entendimento. É começar a desacreditar de tudo aquilo que a gente sempre acreditou e que não nos levou, não nos trouxe um bom resultado. As pessoas que continuam acreditando na violência vão continuar sendo violentadas. As pessoas que acreditam na paz serão sempre pacificadas. As pessoas que acreditam no amor vão receber sempre amor. Você recebe aquilo que você dá. Você recebe aquilo que você emite. Se você gosta de julgar, você vai ser sempre julgado. Se você gosta de condenar, você vai viver sendo condenado. Se você gosta se você é preconceituoso, vão ter preconceito com você. Porque isso é um princípio da natureza. Isso daqui não é uma doutrina religiosa, isso é ciência. Nós estamos falando de ciência. E só quando cair a ficha é que você vai entender que é assim mesmo. Um dos pais do ocultismo, Hermes Trismegisto, já falava disso há 2000 anos antes de Cristo. Falava do princípio da ação e da reação, como um princípio da natureza, como algo que sempre vai existir, uma lei natural. Se a natureza é assim, quanto mais rápido eu entender isso, melhor para mim. Agora, se eu transformo isso apenas num conceito, numa tese, que pode ter uma antítese, que pode ser superada, não, isso não é tese. Isso é a verdade. E a verdade, ela não tem duas caras. Tese e antítese, elas existem, como dizia Hegel, né? Até nós alcançarmos a verdade. Depois que você alcançou, não tem mais tese nem antítese.
Se você pular do 25º andar, você vai cair. Não tem uma antítese para isso. Ah, não, existe a possibilidade dele flutuar. Não existe. Isso é assim hoje, e era assim há 30 mil anos atrás. Se você caísse de um penhasco fugindo de um bicho qualquer, você ia cair. Então a natureza ela não muda as suas regras, porque os princípios da natureza são imutáveis. Somos nós que temos que entender como é que essa natureza funciona. Isso é adorar Deus em verdade, em espírito e verdade. E a única forma possível que Jesus prescreveu nesse encontro com a samaritana. Não adianta você ir no templo de Judá, nem no templo da Samaria. Você vai encontrar Deus dentro de você. No encontro da verdade, no conhecimento da verdade. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. É isso que a gente promulga aqui. Não é regras, conceitos morais, nada disso. Normas. Aliás, eu não gosto de pessoas normais. Pessoas normais são aquelas que seguem normas. Eu gosto daqueles que experimentam, que aprendem com os próprios erros e se jogam no vazio, né? Como diz aquele poema bonito do Dostoiévski, do pássaro que para aprender a voar tem que se jogar no vazio. Olha que coisa linda. E nós, seres humanos, como temos medo do vazio, nós nos prendemos aonde? Em gaiolas. Essa é a condição humana. Vivemos engaiolados por normas, por regras, por conceitos, por crenças, por coisas que nos ensinaram e a gente tratou aquilo como verdade. Isso não é a verdade. Se a vossa crença não for superior à dos escribas e à dos fariseus, jamais vocês entrarão no reino de Deus. Porque os escribas e os fariseus eram aqueles que construíam normas, regras, leis, passavam o tempo todo dizendo o que pode e o que não pode, pode e o que não pode. Então, os judeus naquela época, eles viviam assim, totalmente engessados por regras. E Jesus veio desconstruir tudo isso. Ele só estabeleceu uma regra, que é a lei de ouro. Não fazer para o outro o que você não quer que faça. Pronto. Precisa de mais? Faça isso, acabou. Vai todo mundo para o céu. Mas a gente não consegue. Porque a gente traz inclinações ainda que precisam ser superadas. A gente traz ainda vícios mentais que são terríveis, que precisam ser enfrentados. E a vida é o que faz? Nos coloca diante de situações onde nós vamos ser obrigados a enfrentar essas fragilidades. E a gente não entende que estamos diante de um processo de aprendizagem. A gente pensa que está sendo punido. Isso é uma expiação. A gente veio aqui para sofrer, para pagar pelos... Não, não é isso. Isso é apenas uma versão da história. Isso é apenas uma versão doutrinária. Nós estamos aqui para aprender. E as dificuldades, elas servem para isso. Para desenvolver as nossas potencialidades, a nossa capacidade, o nosso poder. Ninguém vai chegar, ninguém vai se transformar em anjo enquanto te trouxer, enquanto ostentar alguma espécie de fragilidade. Enquanto se afetar, ou se abater, ou se abalar com qualquer coisa. Se você se abala com o que o outro diz, com o que o outro fez, ele não podia ter feito isso, não podia ter falado aquilo, meu Deus do céu, ele me destruiu.
Ninguém destruiu você. Você é que é frágil. Você é que é fraco. Você não é. Mas as crenças que existem dentro de você construíram esse personagem. E o universo não está nem aí para isso. Ele vai desconstruir. Ele vai criar meios. Se você não gosta de ser humilhado, você vai ser cada vez mais humilhado até você não humilhar-se mais. Porque um humilde, ninguém consegue humilhar. Você só consegue humilhar os arrogantes, os vaidosos, os orgulhosos, as pessoas que estão lá no sicômoro, sabe? Que subiram o Zaqueu da vida, que se inflou para ficar grande. E Jesus falou, desce, meu. Vamos buscar aqui. Vamos buscar o chão. Isso é uma lição tão profunda que merece um dia um estudo mais aprofundado. Uma das coisas mais bonitas é o encontro de Jesus com Zaqueu na cidade de Jericó. É uma aula que a gente tem que guardar para o resto da vida. Tá bom, gente?